Ao longo das décadas, inúmeros livros espíritas marcaram profundamente a vida de milhões de leitores, trazendo consolo, esclarecimento e fé. Neste vídeo, vamos mergulhar na história e importância dos 10 livros da doutrina espírita mais vendidos até hoje. Obras que não apenas conquistaram corações, mas transformaram consciências em busca de evolução espiritual. São livros que resistem ao tempo, atravessando gerações com suas mensagens eternas. Cada uma dessas obras carrega em si um chamado à renovação, ao autoconhecimento e à prática do amor e da caridade. Com diferentes estilos, temas e autores espirituais, esses livros construíram alicerces sólidos para o espiritismo no Brasil e no mundo. Vamos compreender como cada título colaborou com a consolidação da doutrina e sua missão iluminadora. A espiritualidade nos guia por essas páginas sagradas. Se você está iniciando sua caminhada espiritual ou já estuda o espiritismo há anos, este vídeo foi feito para você. Ao conhecer a relevância de cada obra, você terá a oportunidade de escolher sua próxima leitura com mais propósito. Que este conteúdo sirva como uma ponte entre o saber e o sentir. Prepare seu coração e sua mente. A luz do conhecimento vai brilhar em cada palavra. 1. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Publicado em 1857, o Livro dos Espíritos é considerado o marco inaugural da doutrina espírita. A obra apresenta, de forma didática, os fundamentos espirituais revelados por espíritos superiores por meio de médiuns confiáveis. São 1019 perguntas e respostas que abrangem temas como Deus, alma, reencarnação, leis morais, vida após a morte e a evolução espiritual. Sua estrutura clara e lógica proporciona uma base sólida para o estudo sistemático do espiritismo. Desde seu lançamento, vem sendo um guia para milhões de pessoas em busca de respostas existenciais. A importância do livro se deve à forma como introduz o conceito da comunicação entre os dois mundos, material e espiritual, com coerência filosófica e respaldo moral. Kardec não apenas organizou os ensinamentos espirituais, mas os submeteu à razão, criando uma filosofia espiritualista progressista e acessível. Ele se distanciou de dogmas religiosos, oferecendo uma proposta de fé raciocinada, que convida ao estudo e à reflexão contínua. Com isso, conquistou intelectuais, estudiosos e buscadores espirituais em diferentes culturas. Sua abordagem universalista ainda atrai novos leitores ao redor do mundo. Com o tempo, o Livro dos Espíritos tornou-se uma das obras mais traduzidas da literatura espiritualista mundial. No Brasil, é leitura obrigatória em centros espíritas e cursos de formação doutrinária, além de ser referência para outros movimentos espiritualistas. Sua influência vai além do campo religioso, sendo estudado também em ambientes filosóficos e científicos. O livro é o alicerce sobre o qual todas as outras obras de Kardec se apoiam. Por isso, sua relevância permanece intacta, mais de 160 anos após sua primeira edição. 2. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Lançado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras mais lidas do movimento espírita. Seu objetivo é reinterpretar os ensinamentos morais de Jesus à luz da revelação dos Espíritos. Ao separar os aspectos dogmáticos da mensagem cristã original, Kardec destaca valores como amor, perdão, humildade e caridade. O livro organiza capítulos por temas como bem-aventuranças, aflições, misericórdia e justiça divina. É uma leitura profundamente consoladora para quem enfrenta dores e conflitos na vida. A obra teve um impacto imediato nos adeptos do Espiritismo, pois ofereceu um guia prático de conduta moral. Enquanto o Livro dos Espíritos traz os fundamentos da doutrina, o Evangelho mostra como aplicá-los no cotidiano. Kardec introduz comentários lúcidos sobre os ensinamentos de Jesus, complementados com instruções dos Espíritos. Muitos dos textos são usados em reuniões públicas, estudos evangélico-doutrinários e nas chamadas reuniões do Evangelho no lar. Tornou-se, assim, um instrumento de transformação íntima e pacificação do coração. Sua importância se estende também ao aspecto interreligioso, pois estabelece pontes com outras tradições cristãs. Por tratar da moral universal, é aceito até por pessoas que não se identificam como espíritas, mas buscam uma espiritualidade baseada no amor e na razão. No Brasil, a obra é uma das mais distribuídas em campanhas de evangelização e assistência social. Mesmo passadas muitas gerações, seu conteúdo permanece atual e necessário. Sua leitura é fonte de consolo,
orientação e luz espiritual para quem deseja viver com mais consciência e empatia. 3. Nosso Lar, Chico Xavier, Espírito André Luiz. Publicado em 1944, Nosso Lar é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. A obra narra a trajetória de um espírito após a morte do corpo físico, descrevendo sua adaptação a uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. O espírito André Luiz compartilha suas experiências de aprendizado, arrependimento e serviço no plano espiritual. Essa narrativa tocante trouxe um novo entendimento sobre o que acontece após o desencarne. Foi um divisor de águas na forma como o público espírita e não espírita compreende a vida além túmulo. O sucesso do livro foi imediato, especialmente por apresentar uma visão detalhada e esperançosa do mundo espiritual. Seu conteúdo ajudou a reduzir o medo da morte e trouxe consolo às famílias enlutadas. A descrição da organização social, espiritual e até administrativa da colônia espiritual cativou leitores de todas as idades. André Luiz mostra que a vida continua com responsabilidades, trabalho e possibilidades de evolução. Isso trouxe uma dimensão prática ao conceito de continuidade da vida, reforçando os ensinamentos de Kardec. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos e diversas edições, Nosso Lar tornou-se um clássico da literatura espírita. Em 2010, foi adaptado com sucesso para o cinema, ampliando seu alcance ao grande público. A obra deu início a uma das séries mais importantes da mediunidade brasileira, influenciando a produção doutrinária e espiritual nas décadas seguintes. Para muitos, é a porta de entrada para o espiritismo, pela clareza e humanidade de sua narrativa. Sua mensagem permanece viva como instrumento de educação e consolo espiritual. 4. Há 2000 anos, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Publicado em 1939, Há 2000 anos é um romance histórico-espiritual que marcou o início da série de Emmanuel, Guia Espiritual de Chico Xavier. A narrativa acompanha a reencarnação do Espírito Emmanuel como senador romano Públio Lentulus, nos tempos de Jesus. O livro retrata a luta interna do personagem entre o orgulho humano e o chamado espiritual, num contexto histórico riquíssimo. A obra oferece reflexões sobre o poder, a vaidade e a redenção pela dor. Desde seu lançamento, tornou-se referência para quem busca entender os processos reencarnatórios em contextos históricos. A profundidade do enredo e a densidade emocional das situações vividas por Públio Lentulus revelam o impacto das escolhas morais na trajetória espiritual. Emmanuel mostra que a evolução do espírito ocorre por meio de experiências sucessivas, muitas vezes marcadas por erros e arrependimentos. O contato indireto com Jesus no enredo dá à narrativa um tom sagrado e inspirador. O sofrimento da filha, a atitude da esposa e a rigidez do protagonista ilustram as dificuldades do espírito orgulhoso em se abrir ao amor. Com isso, o livro convida à revisão íntima de atitudes e valores. Além de seu valor espiritual, a obra é admirada pela qualidade literária, com uma linguagem elevada e inspiradora. Foi amplamente adotada em estudos doutrinários e grupos de leitura em todo o Brasil. Com o tempo, tornou-se um dos romances mais vendidos da literatura espírita, gerando continuações como 50 anos depois e a Ave, Cristo. Sua importância vai além do entretenimento. É um instrumento de autoconhecimento e compreensão da justiça divina. É uma leitura que toca profundamente os corações atentos à evolução espiritual. 5. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Publicado em 1861, O Livro dos Médiuns é a segunda obra fundamental da codificação espírita, após o Livro dos Espíritos. Seu foco está no fenômeno mediúnico, como ele ocorre, como se manifesta e como deve ser tratado. Kardec aborda os diversos tipos de mediunidade, os perigos do animismo e da mistificação, e os cuidados para o bom exercício da mediunidade. A obra é um verdadeiro manual prático e ético para médiuns e dirigentes espíritas. Desde seu lançamento, é estudada com rigor por todos os que lidam com comunicações espirituais. A importância do livro está no esclarecimento racional e técnico da mediunidade, um fenômeno presente em todas as culturas e religiões. Kardec desmistifica o contato com os espíritos, mostrando que não se trata de magia ou privilégio, mas de uma faculdade natural do ser humano. Ele alerta para os riscos do uso leviano da mediunidade e da obsessão espiritual. Ao orientar com base no amor e na disciplina, promove a responsabilidade no intercâmbio entre os dois planos da vida. A obra é fundamental para prevenir abusos e ilusões no campo espiritual. No Brasil,
tornou-se leitura obrigatória em cursos de formação mediúnica nos centros espíritas. Seu conteúdo permanece atual, mesmo diante da ampliação do movimento espiritualista e esotérico no país. O livro contribuiu para a seriedade da prática mediúnica, distanciando o espiritismo de práticas místicas e comerciais. Ao lado das outras obras da codificação, integra o conjunto doutrinário que ainda guia milhões de estudiosos no mundo. Seu legado é o esclarecimento, o equilíbrio e a espiritualização da mediunidade com amor e responsabilidade. 6. A Caminho da Luz, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Lançado em 1939, A Caminho da Luz é uma obra monumental do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O livro apresenta uma visão espiritual da história da humanidade, desde a formação da Terra até os tempos modernos. Mostra como espíritos superiores influenciaram o progresso da civilização, mesmo nos períodos mais sombrios da humanidade. A obra sugere que o Cristo é o governador espiritual do planeta e que a evolução ocorre sob sua amorosa supervisão. Desde sua publicação, vem encantando leitores pela profundidade e grandiosidade de sua visão. Emmanuel descreve passagens como a civilização egípcia, o surgimento do cristianismo e a queda de impérios sob uma ótica espiritualista. Ele revela que nada é por acaso na marcha da humanidade, e que mesmo os períodos de dor e conflito contribuem para o aprendizado coletivo. O livro traz uma mensagem de esperança e fé na justiça divina, mesmo diante das aparentes injustiças do mundo. Sua linguagem elevada e simbólica exige atenção e reflexão, mas recompensa o leitor com novas percepções sobre o sentido da vida. É leitura constante em grupos de estudo espírita. A obra reforça a ideia de que estamos em transição para uma nova era, mais fraterna e espiritualizada. Sua mensagem ganhou ainda mais força nos períodos de crise da humanidade, como guerras e pandemias. A Caminho da Luz posiciona o Espiritismo como uma doutrina comprometida com o progresso espiritual do planeta, em harmonia com a ciência e a moral. Sua contribuição para o entendimento da evolução histórica é inestimável. É um livro que transcende o tempo, iluminando consciências em busca de direção e significado. 7. O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Publicado em 1865, O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação espírita, também chamada de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec divide o livro em duas partes. A primeira, com reflexões teóricas sobre a justiça divina e os dogmas das penas eternas. A segunda, com depoimentos de espíritos em diversas condições após a morte. Essa combinação de teoria e prática oferece uma compreensão profunda do destino da alma. A obra busca responder à antiga inquietação sobre o que nos espera após o desencarne. Kardec contesta a visão tradicional de céu e inferno como lugares fixos de recompensa ou punição eterna. Em vez disso, apresenta o processo contínuo de evolução moral do espírito, que colhe os frutos de suas escolhas. Os relatos espirituais mostram diferentes níveis de consciência: espíritos felizes, sofredores, suicidas, endurecidos, arrependidos. Cada história é uma lição viva sobre as consequências de nossas atitudes. Essa abordagem humaniza o pós-morte e mostra que o futuro espiritual é construído diariamente por nossas ações. O Céu e o Inferno tornou-se uma leitura essencial para quem busca compreender a justiça divina sob uma ótica racional e consoladora. No Brasil, é muito utilizado em estudos doutrinários e como apoio ao trabalho com pessoas enlutadas. A obra também oferece esperança, ao mostrar que o sofrimento não é castigo, mas aprendizado e oportunidade de renovação. Kardec ensina que o perdão, o esforço no bem e a reforma íntima podem transformar até mesmo as maiores dores. Seu conteúdo continua atual e necessário diante das aflições humanas. 8. Libertação, Chico Xavier, Espírito André Luiz. Publicado em 1949, Libertação é o quinto livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. A narrativa aprofunda o entendimento sobre os processos obsessivos, a atuação dos espíritos em zonas inferiores e os mecanismos de resgate espiritual. André Luiz é convidado a acompanhar missões de socorro em regiões densas do umbral, onde imperam sofrimento, ilusão e manipulação. A obra revela a gravidade dos laços de vingança espiritual e o valor do amor, do arrependimento e da prece na libertação de consciências. Libertação marca um ponto importante na série, ao mostrar como o pensamento influencia a realidade espiritual. O livro descreve centros de domínio das sombras,
onde espíritos inteligentes usam o magnetismo para manter outros em servidão mental. Mas também apresenta espíritos superiores, como Gúbio e Eloy, que atuam com coragem, sabedoria e compaixão. O leitor percebe que a luta entre luz e trevas não é simbólica, mas concreta, e que cada um é responsável por sua própria elevação. É uma obra que amplia o entendimento do bem e do mal sob uma perspectiva espiritual. A importância do livro está na sua aplicação prática. Ele serve como alerta para os riscos do desequilíbrio emocional, do egoísmo e da falta de vigilância. Em centros espíritas, é usado como base em estudos sobre obsessão, desobsessão e reforma íntima. A leitura fortalece a fé e convida a mudança interior como forma de proteção espiritual. É também um estímulo à caridade e ao perdão, que são forças de libertação. Seu impacto continua atual, sobretudo em tempos de crises emocionais e espirituais crescentes. 9. Missionários da Luz, Chico Xavier, Espírito André Luiz. Missionários da Luz, publicado em 1945, é o terceiro livro da série de André Luiz e aprofunda o entendimento sobre a reencarnação e o papel dos espíritos no planejamento da vida terrena. A obra mostra como os mentores espirituais preparam, com grande cuidado, o retorno de almas ao corpo físico. Com riqueza de detalhes, descreve o processo de formação do perispírito, a ligação com os futuros pais e os ajustes kármicos necessários. Tudo isso revela a seriedade da reencarnação como oportunidade evolutiva. O livro também aborda a missão de espíritos que atuam como orientadores e auxiliares de encarnados, sobretudo em momentos de decisão moral. Mostra a presença constante dos benfeitores espirituais em nossas vidas, mesmo que não os percebamos. O título Missionários da Luz refere-se a esses dedicados trabalhadores do bem que operam nas sombras, promovendo alívio e equilíbrio. A narrativa reforça a responsabilidade individual no uso do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, inspira confiança na sabedoria divina que rege os destinos humanos. Sua importância é imensa para o entendimento da espiritualidade ativa que nos cerca. É leitura obrigatória em estudos avançados sobre reencarnação, mediunidade e assistência espiritual. O livro também tem forte impacto emocional, pois evidencia como cada vida é planejada com amor, mesmo quando marcada por desafios. É um chamado à gratidão pela oportunidade de estar encarnado e à responsabilidade de viver com mais consciência e propósito. Missionários da Luz é uma obra que fortalece a fé e a esperança na bondade divina. 10. O Consolador, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Publicado em 1940, O Consolador é um livro de perguntas e respostas ditado pelo Espírito Emmanuel, abordando 3 grandes áreas: ciência, filosofia e religião. São 411 questões que revelam a visão espiritual sobre temas como evolução, mediunidade, moral cristã, sofrimento, educação e vida após a morte. A linguagem é clara, profunda e repleta de sabedoria. Desde seu lançamento, o livro tem sido fonte de estudo e reflexão para os que buscam compreender o Espiritismo em sua amplitude. A estrutura do livro lembra o Livro dos Espíritos, mas com um tom mais interpretativo e inspirador. Emmanuel não apenas explica, mas consola com suas palavras serenas e elevadas. Ele mostra como o Espiritismo responde às questões mais íntimas da alma humana, oferecendo consolo racional diante das aflições. Ao unir ciência, filosofia e religião, a obra posiciona o Espiritismo como uma doutrina integradora e aberta ao progresso. Isso a torna ideal para quem está iniciando na doutrina, mas também para estudiosos mais experientes. O Consolador ganhou destaque em cursos doutrinários, reuniões públicas e atendimentos fraternos em centros espíritas. Seu conteúdo é atemporal, aplicável a todas as fases da vida e a todos os níveis de entendimento. O livro reforça que o conhecimento espiritual não está dissociado da vida prática, mas é ferramenta para crescimento e renovação interior. Sua proposta é simples, mas profunda: consolar por meio da verdade, da fé e do amor. É, de fato, uma das obras mais reconfortantes do Espiritismo. A caminhada espiritual se torna mais leve quando temos ao nosso lado palavras que edificam e ensinam com amor. Esses 10 livros representam faróis que iluminam as sombras da dúvida, da dor e da ignorância. Suas páginas carregam verdades eternas e acolhem o coração humano com compaixão e sabedoria. Que cada obra mencionada hoje possa tocar sua alma de forma profunda. Se algum desses títulos já falou com você em momentos importantes da vida, compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode ser o alento que outro coração precisa encontrar.
E se ainda não leu alguma dessas obras, talvez este seja o chamado da espiritualidade para um novo despertar. A leitura transforma, consola e conduz ao bem. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Alento do Oráculo Divino e ative o sininho. Aqui, a cada vídeo, buscamos espalhar luz, consolo e sabedoria. Que a paz do Cristo permaneça com você e que os bons espíritos te acompanhem sempre. Gratidão pela sua presença. Até o próximo vídeo.